maioria das escolas já voltou a funcionar e neste regresso às aulas há rotinas que os alunos não podem esquecer. A higiene oral é uma delas, por isso mesmo é a nossa convidada, a dentista Núria Gomes. Boa noite, seja bem-vinda ao Fala Portugal. Núria, é habitual haver mais descuido por parte das crianças e dos adolescentes nesta fase de regresso às aulas, com todas as atividades que têm para fazer? Não, muito pelo contrário. Normalmente os pais gostam de reforçar a ida ao dentista e a fazer consulta de rotina neste início de regresso às aulas, até porque normalmente, como seguem sempre as consultas de rotina de 6 em 6 meses, normalmente esta fase de setembro e de início de regresso às aulas, eles apostam muito na consulta de rotina e de check-up dentário. Mas depois a higiene diária, qual é que é a vossa sensação em termos clínicos, da vossa experiência também? Claro que sim. Normalmente a higiene oral das crianças é sempre feita 2 vezes por dia. Idealmente há algumas crianças e algumas escolas que optam por também introduzir a parte da escovagem na hora do almoço, mas devido ao Covid e a tudo mais acabaram por algumas abortar também essa missão. Contudo, idealmente, se for as duas vezes por dia sempre bem realizadas, não há nenhum problema nem nada que diga que vai aparecer mais doença de cárie ou não. Acontece que, idealmente, neste regresso às aulas há outras recomendações que nós acabamos por dar, nomeadamente nos lanchinhos a questão das crianças. dos doces, não é? Exatamente. Assim, nas escolas já não é possível haver muito esse recurso à alimentação com mais açúcar, não é? Mas a verdade é que há lanches que são trazidos de casa. Quais é que são as recomendações para os pais? Também? Idealmente, nos lanchinhos que as crianças acabam por levar para a escola, nós optamos sempre por recomendar alimentação não muito rica em açúcar, nomeadamente iogurtes que não sejam açucarados, optar sempre pelo leite, se for leite, então que seja um leite natural, que não seja bebidas achocolatadas, optar sempre por algo que não seja tão rico em açúcar. Neste caso, nos lanches, em vez de levar bolachas, optar por uma frutinha, coisas assim que sejam mais tolerantes. Isto porque as crianças habitualmente não levam a escova de dentes para a escola e não podem depois fazer a higiene oral, não é assim? Exatamente. Normalmente as crianças fazem sempre de manhã, antes de ir para a escola, e ao final do dia, antes de ir para a cama. Que consequências é que pode ter má higiene oral nestas faixas etárias e sobretudo as cáries, não é? Pode haver também aqui consequências para a própria aprendizagem, a autoestima das crianças? Exatamente. Normalmente nas crianças há sempre uma certa faixa etária em que eles começam a denotar muito essa fase da estética, neste caso. E neste caso aparecem então as cáries. E é nessa fase em que eles começam como é que é de explicar? A tentar criar mais rotina também e a denotar mais a preocupação deles em pai quer ir ao dentista, mãe quer ir ver a doutora, mais nesse sentido. Claro que a doença de cárie aparece não só derivada da alimentação, mas também por outros fatores. Não é só uma questão de higiene. Exatamente, vezes, não é só uma questão de higiene. Claro que a higiene é um fator super preponderante, mas acaba por não ser só por aí. Mas claro, é sempre importante reforçar a higiene oral e fazer sempre 2 vezes por dia, ou 3, idealmente, não é? Para que haja esse sentido da prevenção e consultar sempre o médico dentista de 6 em 6 meses. Os pais têm muitas vezes a ideia, e assim é que a medicina dentária é cara, mas é importante ressalvarmos aqui que há o cheque dentista, portanto neste momento não há motivo para que as crianças não vão a uma consulta antes das aulas. Normalmente o Serviço Nacional de Saúde tem o nosso Programa Nacional de Promoção à Saúde Oral, neste caso com o cheque dentista, que atua a várias faixas etárias, e é neste sentido que as crianças também acabam por fazer as visitas ao dentista e muito comumente acabamos por fazer a higiene oral nessas consultas do cheque dentista. Atualmente a nossa clínica também está a fazer uma promoção de check-up da saúde oral, a nossa clínica Santa Madalena do Porto também está a apostar muito no rastreio e no check-up da saúde oral neste início de regresso às aulas, que é super importante, como é óbvio. Sente que é mais difícil ou mais fácil atualmente? Sabemos que a era dos nossos pais era um pouco diferente, não havia tanta sensibilização para a questão da higiene oral. Sente que agora é mais fácil incutir esse tipo de prática nos mais novos? Sem dúvida. Sinto que com o avançar do tempo e no passar das gerações, a importância que os pais dão à saúde oral tem sido completamente diferente. Os pais são muito mais preocupados, a visitar-me com muito mais regularidade o dentista, muito mais atentos também em casa, muito mais atentos na promoção da saúde oral e a escovar com os filhos em casa, são muito mais preocupados. Tornar a coisa divertida sentido. Pode ajudar. Exatamente, tornar a coisa lúdica, claro, dar sempre uma autonomia à criança, que é super importante, mas também uma supervisão deles em casa, e os pais nisso têm sido incríveis ultimamente. Há aqui também uma recomendação que alguns dentistas fazem e que é feita por muitos outros médicos: beber água também ajuda na questão da higiene oral.
Claro que sim, a água é sempre um fator importante tudo, na saúde não é? em geral, não é só na saúde oral. Mas sim, beber água é muito importante e são coisas que nós também conseguimos reparar logo quando estamos a fazer a primeira observação clínica à criança, ou ao adulto, seja quem for, mas neste caso conseguimos observar logo se é uma criança que bebe água com regularidade, se bebe muita quantidade de água ou não, e claro que a água é sempre extremamente importante. Os dentes dizem muito sobre as nossas práticas. Muito obrigada, Núria Gomes, pela sua presença aqui no Fala Portugal. Boa noite. Obrigada, boa noite.